Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pensador, pensadora, como vão vocês? Hoje nosso papo é para empresários. O que a gente pode fazer para se tornar um empresário produtivo? Então esse nosso papo vai valer para quem está começando a empresa agora, tá com a empresa aí que está tirando da cabeça e começando a pensar em como estruturar o teu negócio, e obviamente para aquelas pessoas que já estão com a empresa mais estruturada, que tem a partir de um funcionário e que estão querendo melhorar a sua produtividade. Porque eu sempre falo isso, né? Eu acho que o verbo mais conjugado na vida hoje, o verbo mais conjugado no mundo, sem dúvida nenhuma, é o verbo correr. Né? Quando você encontra alguém na rua que você pergunta, como é que vai a sua vida? O que a pessoa te responde? Tô correndo, tô corrido. Ou seja, ou todo mundo virou corredor, ou tem uma coisa muito errada com o mundo. As pessoas estão correndo, enquanto na verdade elas deveriam estar andando, na direção daquilo que é importante de verdade para elas, na direção daquilo que faz sentido na vida delas. E, infelizmente, o que acabou acontecendo é que nessa correria maluca que a gente está vivendo, os empresários, os empreendedores, eles acabam, muitas vezes, deixando a vida privada, a vida particular, para se dedicar a uma vida empresarial. E quando chegam lá na frente, alguns têm resultado, e mesmo com resultado, eles vão muitas vezes se arrepender, porque eles deixaram coisas importantes ao longo do caminho. E quando vem e fala, putz, será que valeu a pena toda essa correria, toda essa jornada maluca? Agora, tem as pessoas que vão fazer a mesma correria, que vão estar nessa mesma pegada maluca, mas quando chegarem lá no final, essas pessoas estão zero resultado. E aí eles perderam coisas importantes ao longo da jornada, perderam vida e perderam resultado, e muitas vezes estão simplesmente frustrados. Então eu quero ajudar você a pensar sobre qual o melhor momento para você começar a estruturar e pensar de forma produtiva no teu negócio, que é desde o começo, sem dúvida nenhuma, mas algumas sacadas aqui vão ajudar você a repensar um pouquinho esse seu modelo e o que você está fazendo com o seu tempo. Nós estamos vivendo tempos áureos, na verdade. O que são esses tempos áureos hoje? Eu fico muito feliz, né? E quem acompanha as minhas lives há mais tempo, eu sei que tem bastante gente nova aqui que nunca me viu, nunca ouviu falar de mim, mas assim, quem me acompanha já há mais tempo, eu falo há muitos anos sobre inteligência artificial, né? Tem a ver com a minha própria formação acadêmica, tem a ver com as empresas que eu investi ao longo dos últimos 10 anos. E a gente está vivendo um mundo de transição, galera. A gente está vivendo um mundo onde nós vamos estar comprando robôs, comprando máquinas para estarem em casa trabalhando pela gente. E onde as empresas vão estar trocando muitas vezes um trabalho que é um trabalho cognitivo, um trabalho de pensar, por uma máquina fazendo também, por um GPT da vida, por uma OpenAI da vida, né? E acho que essa é a grande questão que a gente está vendo hoje, porque antes a gente falava de automação, e quando a gente falava de automação, a gente está falando de automatizar o quê? Tarefas repetitivas, trabalho braçal, a gente está falando de automatizar coisas que a gente fala assim, não, tudo bem disso ser automatizado, né? Não preciso ter esse tipo de problema agora. Só que a gente, nesse momento da humanidade, a gente está automatizando gente. Isso tem, obviamente, questões muito profundas que têm que ser desenvolvidas. Mas qual é o impacto de toda essa transformação da tecnologia, da inteligência artificial para o seu negócio? Eu vou te dizer que vai ajudar na produtividade? É claro que vai. Quando você começa a entender o quanto que a inteligência artificial, a tecnologia pode ajudar o teu negócio a ser mais produtivo, você muda o teu jogo, porque você aumentou radicalmente e exponencialmente o teu nível de lucro com um custo muito mais baixo. Claro que o custo de implantação, muitas vezes ele vai ficar mais custoso no começo, mas depois, quando flui, você fala assim, caramba, por que eu não fiz isso antes? Então tem muita coisa para a gente falar aí nessas histórias, e eu quero bater um papo com vocês sobre esses assuntos, sobre outros assuntos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é ser o empreendedor produtivo. Então vamos lá. Como eu falei, será que você está no lugar certo, né? Porque é o seguinte, se você não tem nada disso que eu vou falar aqui, por que você vai ficar gastando 1 hora da sua vida me assistindo? Eu dou muito valor pro tempo das pessoas, então eu sou muito honesto e direto. Então assim, se você acha que, cara, que você não está enquadrado dentro desse perfil, não perca o seu tempo aqui. Vai fazer alguma coisa mais legal, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua saúde, vai ler um livro, vai jogar um jogo, vai brincar, vai ver uma série, não sei. Mas aqui quem que é o perfil que a gente está para essa conversa que vai ter algum tipo de utilidade? Primeiro, empresários. Ou no começo da empresa, ou aquele cara que já está pelo menos com um funcionário para fazer o negócio começar a escalar. A gente está falando de pessoas que
elas estão com a cabeça aberta para ouvir. Porque não adianta nada eu falar para você um monte de coisas e você chegar num determinado momento na tua vida e você não quer mudar, você não quer aprender coisas novas, você não quer se desenvolver dentro desse teu negócio, dessa tua operação. Então, ou seja, tem que estar com a cabeça aberta para você ouvir. E mais do que ouvir, para você pensar. Porque como eu falo, eu não quero seguidores, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu quero pensadores. Por quê? Porque seguidor, cara, tem um monte de gente aí na internet que você pode seguir e segue e faz o que o cara tá te falando. Isso é seguir. Agora, eu gosto de ter um público que é um público pensador, que eles pegam um pouco das minhas ideias, eles pegam um pouco do meu conteúdo, ele pega um pouco do que eu estou trazendo aí com relação ao mundo de tecnologia e ele começa a pensar o quanto que aquilo pode ser adaptado, customizado para o seu próprio negócio. Porque não tem uma verdade absoluta. O que eu vou falar pode se encaixar como uma luva para você, ou o que eu vou falar pode se encaixar como um dedo só da luva para você. Só que esse dedo da luva para você, ele pode te ajudar a dar uma ideia, um insight, alguma coisa que vai fazer você criar alguma coisa que vai encaixar a luva perfeita dentro do seu negócio. E principalmente, se você procura aumentar o teu resultado, você tem que aumentar o teu resultado. Você tem que buscar formas de crescer, de desenvolver o teu negócio, de buscar parcerias. E, gente, eu sei o quanto que empreender é um processo solitário. Não é um processo fácil. Quando a gente está empreendendo, é difícil você ter alguém para compartilhar suas dores, é difícil ter alguém com experiência para te ajudar a tomar uma decisão correta. O próprio processo decisório na empresa é muito complicado, é muito difícil. Né? Eu tenho um grupo de mentoria para empresários e a primeira coisa que eu perguntei para eles nas entrevistas foi como que é o seu processo decisório, quem decide na empresa? E posso falar, 100% deles falaram o seguinte, eu e minha sócia, ou eu e meu sócio. Né? Olha só, o processo decisório hoje, de certa forma, é centralizado nos donos da empresa. Cristian, isso está errado? Claro que não. Mas imagina que às vezes você pode ter um grupo de pessoas que podem estar ajudando você numa melhor decisão. Que não é simplesmente a sua decisão, mas sim uma decisão de pessoas às vezes com mais experiência, uma visão diferenciada que te ajudam a apoiar nesse processo. Muitas vezes a gente se sente sozinho na cadeira do empresário e fala assim, caramba, será que esse é o melhor caminho? E posso dizer, às vezes você acerta. Às vezes você acerta por uma pura sorte. Às vezes você acerta pela tua experiência e às vezes você erra drasticamente porque faltou você ali ter alguma opinião, uma visão diferente daquilo que você está fazendo. Então você está aqui hoje comigo, querendo aprender, querendo ouvir, com certeza pode te ajudar a tomar melhores decisões aí dentro desse seu processo empreendedor, que é já solitário por padrão. Bem, outro dia mandaram, aliás, estão mudando bastante essa pergunta, né? A gente está divulgando esse grupo de mentoria e tem bastante que fala assim, cara, o que te qualifica como mentor? E eu adoro essa pergunta, porque eu sou um cara que eu sou crítico nas coisas. Eu realmente pergunto para as pessoas, o que te qualifica como mentor, não é verdade? E o que é o mentor, né? O mentor é aquela pessoa que ele tem uma experiência em algum assunto, uma experiência profunda, ele passou por aquele caminho, ele tem uma experiência realmente comprovada naquele negócio, gerou resultados e alguém que você pode ouvir. Esse cara é o dono da verdade? Claro que não. Esse cara vai saber 100% das respostas certas? É claro que não. Mas ele é um bom lugar para você procurar aí as suas respostas de quem já passou por aquele lugar que você quer passar também e chegar naquele ponto que você está querendo desenvolver. Bem, eu como mentor, né, o que eu faço na minha vida? Eu sei que tem muita gente nova aqui. Eu sei que a maioria de vocês que estão me assistindo, pelo menos uns 40%, 60% aí são pessoas que nunca viveram, pelo que a gente já está sabendo. Então, assim, eu sou o Christian Barbosa, eu sou um nerd, comecei a minha vida programando, comecei programando muito jovem, quando eu tinha 9 anos eu já programava lá, eu adorava programar, mas não fazia muita coisa. Mas com 12, até os meus 15 anos, eu me tornei um excelente programador. Com 15 anos eu acabei fazendo uma prova da Microsoft, me tornei na época um dos profissionais mais jovens da Microsoft certificados no mundo. E aí eu tive uma experiência muito bacana com a Microsoft, mas eu queria abrir minha empresa, esse era o meu sonho. E aí acabei abrindo minha primeira empresa, o CNPJ, oficialmente saiu dessa empresa quando eu tinha 15 anos de idade. E eu estava na escola e tinha uma empresa. E essa empresa, por causa da minha certificação ali da Microsoft, tal, saiu em vários jornais, tal, essa notícia. E acabou que alguns clientes começaram a aparecer querendo falar assim, cara, você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro? E surgiu a oportunidade de fazer o primeiro portal de internet da América Latina, que foi o portal da Globo de Santos. E aí, naquele momento, a minha empresa cresceu muito. Enfim, quando eu estava com 18 anos, nós éramos uma empresa com centenas de profissionais, a gente faturava, naquele momento, quase 70 milhões de reais. Eu sei que a gente tinha a meta, né, dos 70 milhões, a gente estava, acho que 68 ponto alguma coisa. E eu fiquei com isso na cabeça, porque eu não cheguei a bater os 70 milhões antes de vender a empresa. E aí, a empresa cresceu muito, eu obviamente era um menino, gerenciando uma equipe gigantesca de caras extremamente mais competentes do que eu, mas eu era um péssimo líder como empresário.
Eu era um cara que eu não sabia liderar, era um menino que era um excelente, excepcional programador, um cara técnico. Então o que o cara técnico faz? Ele puxa para ele todas as questões técnicas, a operação do dia a dia. E na operação do dia a dia, o que começou a acontecer? Eu comecei a só trabalhar. Trabalhava demais, 12, 14, 16 horas, sábados, domingos. E aí eu aprendi nas duras penas o seguinte, que a empresa, muitas vezes, ela está tão centralizada no dono, nos sócios ali, e a autonomia, às vezes, é tão baixa dentro do time, que essa empresa ela só consegue crescer ao ponto do que o empresário consegue ter de tempo. E eu estava sem tempo. E eu fiquei doente por conta disso. Foi aí que eu entrei na área de produtividade. Comecei a fazer vários cursos, fiz software para isso. Eu tinha uma fábrica de software, a gente fez um software sobre esse assunto de produtividade. Esse software virou uma pesquisa, essa pesquisa virou um livro chamado A Trade do Tempo, que eu lancei sem nenhuma pretensão. Esse livro acabou fazendo um sucesso gigantesco, vendemos muito aí ao redor das grandes empresas brasileiras, essa metodologia. Até que chegou um momento que eu vendi minha empresa e fundei uma empresa de investimentos. Eu tinha dinheiro, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, não sei, eu não quero me aposentar com 20 anos. Então o que eu vou fazer? Cara, eu vou montar uma empresa para investir em startups. E comecei a investir em startups. Desde 2006 para 2007 eu faço isso profissionalmente. Mas a primeira vez que eu investi numa startup, que nem tinha esse nome, foi em 98 para 99. E a gente ia fazer isso na fábrica de software que eu virava sócio desses caras. Aprendi um monte. Eu investi em mais de 60 empresas ao longo desse tempo todo. Foram um aprendizado gigantesco dentro desse processo. Muitos milhões de reais investidos do meu próprio bolso. Eu nunca peguei para nenhuma dessas startups dinheiro de outras pessoas para juntar junto e vir fazer. Se ele quisesse investir, ótimo, mas eu botava o meu próprio dinheiro, ou seja, me comprometia com o negócio, como eu faço até hoje. E aprendi um monte, criei sócios incríveis, parceiros incríveis. Hoje a gente tem 16 negócios aí de tecnologia, são em 3 países diferentes, mais de 600 pessoas ao redor desse grupo, 1,2 bilhões aí de transação em 2022. Esse ano a gente espera dobrar esse número aí, se Deus quiser. E estamos caminhando para, obviamente, expandir ainda mais essas empresas de tecnologia dentro do segmento que a gente atua, focados em inteligência artificial, que é uma coisa que eu sempre gostei e gosto pra caramba. Essa é a minha formação. Então isso me dá uma expertise como empresário muito grande, porque eu empreendo de verdade, eu contrato pessoas de verdade, eu tenho empresas em diferentes países, em segmentos diferentes, e tal, obviamente que eu tenho uma experiência nesse segmento que eu atuo, e fora isso, a Tríade, que foi a consultoria de produtividade, me deu uma outra experiência, que foi uma experiência corporativa e de negócios que eu nem imaginava, totalmente diferentes, que a gente começou a atender para ajudar empresas a serem mais produtivas, as maiores empresas do Brasil. Então, desde uma Nestlé, como a Nespresso, farmacêuticas, bancos, imagina, a gente atendeu mais da metade das maiores empresas brasileiras. Eu, particularmente, atendi mais de 100 presidentes de empresa, ajudando eles a pensar numa estratégia produtiva, mas eu aprendi um monte nesse processo. Porque quando você está lá dentro de uma empresa como, sei lá, uma Nivea, uma L'Oréal, um Bradesco, uma Globo, essas grandes corporações, com toda a burocracia que uma grande empresa tem, você descobre que a grande diferença de uma grande empresa para a pequena empresa é só uma. A grande empresa fatura mais. Os problemas também são um pouco maiores, mas são pessoas. Então, às vezes, uma equipe de uma grande empresa é uma pequena empresa funcionando, com os mesmos problemas, com as mesmas angústias, com as mesmas dores. E aí você aprende como que você pode melhorar um pouco esse processo. Dá para melhorar 100%? É claro que não. Mas a gente pode aprender a mudar esse processo de um jeito muito mais prazeroso dentro do negócio, de empreender e de liderar negócios. Fora isso, meu hobby, eu sou pai de 2 caras incríveis, sou velejador, é o meu hobby, e eu moro entre Brasil e Estados Unidos já há bastante tempo, e é isso que a gente tem que entender, que empreender não significa se tornar prisioneiro. Agora, quando a gente fala de negócio, você está aí, você pode ter uma empresa com 1 funcionário faturando R$1.000 por mês, como você pode ter uma empresa com 1.000 funcionários faturando 100 milhões por mês, eu vou te dizer uma coisa, a verdade absoluta desses negócios, não importa o tamanho que ele esteja, é que a sua empresa só cresce na proporção que você cresce como empresário, como pessoa. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi ao longo desse tempo, perdendo dinheiro, investindo nessas startups e lidando com grandes empresas também. Quando você pega um líder, que esse líder ele continua na mesma, essa equipe ela não vai crescer, não vai se desenvolver. Quando você pega um líder, quando eu falo líder, pode ser você empresário, pode ser o teu gerente, pode ser, não importa quem seja, o pai de família. Quando você pega um líder e esse líder, ele busca esse desenvolvimento, ele começa a crescer, ele começa a querer buscar aprender algo novo, aquela
aquela equipe inteira cresce, porque ele mudou como pessoa. Então você precisa crescer, se você quiser crescer a sua empresa. Se você quiser ter mais resultado para o seu negócio, você precisa aprender a crescer pessoalmente. E crescer dói, gente. Crescer dói pra caramba. Se eu fosse falar de crescimento aqui, porque eu quero falar de produtividade com vocês, mas para esse caminho da produtividade, a gente tem que entender que eu preciso crescer como pessoa. E a primeira coisa que eu preciso aprender é que a gente hoje vive numa era do lifelong learning, né? Esse é um termo que foi cunhado aí mais ou menos uns 14 anos atrás, e ele fala o quê? Que você vai sempre estar aprendendo. A tua vida inteira você vai ter que aprender coisas novas. Não tem como você parar agora para aprender alguma coisa. Christian, eu cansei, já fiz faculdade, eu já estou tocando, não quero aprender nada novo. Então esquece, se aposenta, porque não vai ter como. Todo momento a gente está tendo mudanças dentro do mundo. E a gente está vivendo agora uma das maiores rupturas de negócios que você pode imaginar na sua vida, que é a tal da inteligência artificial, que não é uma coisa nova. Como eu falei, é uma coisa de 1954, mas agora ela está em ebulição novamente, que ela já esteve há uns 10 anos atrás em ebulição, deu uma esfriada, mas agora está super na moda. E esta modinha que está vindo agora de inteligência artificial, posso falar para vocês, ela é uma coisa que não vai ser passageira, porque estão sendo colocados bilhões de dólares em investimentos para tecnologia de inteligência artificial. Bilhões e bilhões de dólares. Eu tenho 3 amigos americanos e os 3 estão envolvidos em fundos, captando dinheiro para investir em inteligência artificial. Isso aqui que é mais interessante com relação a isso, que não tem gente capacitada, seja nos Estados Unidos, seja na Índia, na China a gente tem gente, porque lá eles focaram muito forte em matemática, inteligência artificial aí alguns anos atrás, e hoje pode ter certeza que eles lideram toda essa questão de inteligência artificial, e a gente nem imagina o que os chineses já estão fazendo e avançados, o quanto eles estão em cima desses aspectos de IA. Porém, os bilhões de dólares que vão ser injetados na economia para isso vão desenvolver muitas novas operações. E se você não começa a aprender a entender o que está rolando, o teu negócio e você como empresário vai ficar para trás. Simples. Você vai chegar um momento que você vai virar, sabe o quê? Pó galáctico. Você vai virar um pozinho no cosmo de quem está realmente fazendo dinheiro e quem está ganhando alguma coisa com relação a esse novo mercado. E eu sei que não é fácil. Você fala assim, Christian, mas eu odeio tecnologia, eu odeio pensar nessas coisas, tal. Você não precisa botar a mão na massa para isso, mas você precisa estar disposto a entender um pouquinho sobre isso para que você possa cobrar alguém para fazer isso. Essa é a pegada. Então, quando você pensa nisso e você começa assim, cara, eu vou ter que estar todo dia aprendendo, sim, você vai ter que estar todo dia aprendendo. Então, se você quer mudar o teu negócio, cresça. E para crescer, você precisa começar a se desenvolver. E como achar tempo para desenvolver? Simples. Você precisa, pelo menos, se eu fosse te dar uma recomendação, dedicar de 20 a 30 minutos diários para você desenvolver e aprender alguma coisa nova para você. Christian, mas eu não tenho nem 15 minutos para ler um livro. Então, o que eu faço? Aí me pergunta o seguinte, olha só, se você lesse 15 minutos todos os dias, em um ano você leria uma média de 6 a 8 livros, aí, mais ou menos. Se você lesse 15 minutos por dia, numa velocidade aí, padrão aí de um leitor sem muita performance, você leria de 6 a 8 livros por ano. Sabe o que são 6 a 8 livros por ano? É uma vida diferente, a cada ano. A cada ano você tem uma vida diferente, você absorve conhecimento que pode ser aplicado de alguma forma ao teu negócio. Então assim, se você não tem nem 15 minutos para ler um livro, morre logo. Simples. Porque, cara, se não tem 15 minutos, pelo amor de Deus, para ler um livro, o que você faz? Acorda mais cedo, dorme mais tarde, mas se desenvolva. Se você não tem nem essa pegada de usar 15 minutos para ler um livro, cara, desculpa, você não serve para fazer o jogo do dinheiro, você não serve para fazer o jogo do resultado, você não serve para isso. Já sai fora logo do game, que é mais fácil do que você ficar aí se lamuriando que você não consegue ter resultado. Então, lifelong learning, agora e sempre. Segunda coisa que você faz para você crescer, ter visão. E uma visão indignada. São duas coisas que eu gosto de falar porque isso muda o jogo do empreendedor. O que é visão indignada? Visão é o seguinte, visão é você ter a capacidade de olhar para alguma coisa que ninguém está olhando, ou alguma coisa que está até tão olhando, mas você tem uma pegadinha diferente com relação àquilo. Se o empreendedor não tem uma visão de onde ele quer ir, do que ele quer fazer, de onde ele quer chegar, esse cara fica naquele lugar que ele está, fazendo a mesma coisa durante 10, 20, 30 anos. Em alguns mercados isso funciona. Em alguns mercados isso funciona, principalmente no mercado de commodities. Né? Se você pegar aí o mercado de commodities, não tem muita mudança. Você pode ter uma outra tecnologia aqui, mas não tem muita mudança. Mas qualquer outra área que a gente está falando de serviços, indústria, gente, tem mudança para caramba a todo momento.
Então, se você não tiver essa visão para você poder olhar para frente e poder começar a construir alguma coisa que você quer de verdade para essa tua vida e para o teu negócio, você não vai conseguir sair do lugar. Crescer machuca. Posso te dizer? Crescer machuca. Tomar decisão machuca. Você escolher alguma coisa para a tua vida machuca. Então o que acontece? A dor é inevitável. Agora você tem duas coisas. Você vai sofrer pela dor ou você vai conviver de uma forma que essa dor vai ser aprendida e ao mesmo tempo esquecida para você seguir em frente. Então, ou seja, crescer dói, galera. Crescer dói. Eu vou botar uns negócios aqui porque isso é importante, né? Crescer dói. Se não está doendo, você não está tendo crescimento suficiente. Crescer dói. Crescer dói pra caramba. Então, ou seja, se você não cresce, você não tem a dor. E sem a dor, você não tem o crescimento. É simples. Agora, essa dor aqui, eu não estou dizendo que você precisa, que vai doer e você precisa sofrer por essa dor, que você vai ficar ali, meu Deus, vou ficar, sangrando por isso. Não. Crescer dói, mas você supera. Se você estiver pronto, você supera. Pode deixar aberto aqui para mim, no quadro aberto. Isso, que eu vou usar aqui. Então, assim, o que você tem que entender? Cara, crescimento, ele vai doer para você. Normal, mas você vai superar isso. Você tem que ter essa mentalidade de, ok, eu vou ter que dobrar minhas vendas, então eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais, vou ter que contratar gente, vou ter que lidar com coisas que eu não curto lidar muito, mas quando eu vou ver, isso aqui vai me ajudar a desenvolver uma estratégia completamente diferente do que eu estou fazendo. Pode ter certeza, os caras que cresceram tiveram esse crescimento na dor. E mais importante do que isso, o crescimento da indignação. O que é o crescimento da indignação? Mas eu não preciso ficar indignado com as coisas. Você precisa. Posso te dizer, você tem que estar indignado com as coisas. Você tem que olhar para o teu status atual e falar assim, cara, eu não acredito que com tanto potencial que eu tenho, que com tanta coisa que eu já aprendi, com tanta bagagem, que eu não consigo fazer o dobro, o triplo do que eu estou fazendo. Se você não tiver essa indignação interna, sabe o que acontece com você? Você não consegue buscar algo diferente. Você não consegue ter nem a visão. Então você tem que estar incomodado com o teu padrão atual. Você tem que estar incomodado com o teu padrão atual. Se você não estiver incomodado com o seu padrão atual, você não vai conseguir escalar para aquilo que você vai fazer para o próximo nível. E, cara, isso é legal de ver aquele empreendedor. E quando você vê, você fala assim, cara, nunca para de crescer. Uma vez eu tive um cliente nosso, que era a Mil, e o fundador da Mil era o Edson Bueno, um cara excepcional, um cara que eu adorava ter a oportunidade de ter reunião com ele, porque eu aprendia e, nossa, é um cara ímpar. Felizmente nos deixou aí fazendo o que ele mais gostava, jogando tênis, né? Teve um ataque cardíaco durante uma partida. Mas olha que interessante. Uma vez eu ouvi o Edson falar uma coisa. Imagina um cara que era um menino que sofreu lá atrás, né, um acidente ali, e ele acabou, não tinha hospital ali dentro da cidade dele, e depois ele acabou construindo uma das maiores redes aí de assistência médica do Brasil. E ele falava uma coisa que eu achava bem interessante aquilo, demorei para entender. Ele falava assim, olha, quando você cresce e você para, você não cresceu. Você simplesmente ficou o mesmo. E assim, o crescimento, ele nunca para. Se você parar, você ficou o mesmo. E essa é uma das verdades, porque o cara que para, ele parou, ele não se indignou mais, ele se contentou com aquele crescimento. Então você precisa ter indignação de crescer e fazer as coisas diferentes na sua vida. Então hoje, quando você for dormir, fala assim, cara, o que eu estou indignado na minha vida? Se indigne por alguma coisa. Fala assim, cara, com todo o meu potencial, eu não acredito nisso, não aceito nisso, eu preciso ter isso. Isso vai te ajudar a ter uma visão muito melhor daquilo que você quer desenvolver, daquilo que você quer fazer. Terceiro ponto. Então, o primeiro, lifelong learning. Segundo ponto, essa visão indignada. E o terceiro ponto é você se desprender das coisas. Se desprender. Essa palavra desprender é muito importante para o empreendedor. Sabe por quê? O quanto eu ouço de empreendedores, de sócios meus, inclusive, quando você fala assim, cara, e aí, quando que a gente vai vender a empresa? O cara fala, não, para com isso, você está maluco. Agora, nesses últimos anos, que obviamente o mercado tem falado mais sobre venda, sobre equity e tal, etc., que a galera aceita mais essa ideia de vender a empresa. Mas antes, sabe o que acontecia? Quando se falava de vender uma empresa, você fala, você está louco, vou vender minha empresa. E quantos que você conhece, com certeza você conhece, escreve aqui quem conhece. Aquele cara que falava assim, e aí, vai vender o seu negócio? Você fala assim, você está maluco, vou vender o meu bebê
bebezinho, vou vender o meu filho. Isso aqui é um filho para mim, essa empresa é minha vida. Quem que acha que a empresa é a vida? A empresa é minha vida. Né? Você não conhece alguém que fala isso? A empresa é minha vida, a empresa é um filho para mim, a empresa é minha família. E cara, a empresa não é nem um ser humano, ela é um número, um CNPJ, ou uma razão social aí do que você tiver. A empresa não é um ser humano. Então a empresa não pode ser sua vida, a empresa não pode ser sua família, a empresa não pode ser o seu bebezinho. A empresa é apenas uma empresa. Quando você aprende a se desprender desse negócio que você tem, sabe o que você faz? Você melhora como gestor. Porque o pai não vê defeito no filho. Mas quando você vai lá e vai cuidar do filho do outro, quando você vai dar sabe, o professor, ele consegue ver o que o pai não vê. E ele consegue dar alguns insights, algumas sacadas que desenvolvem aquele adolescente, que desenvolvem aquela criança e que desenvolvem o pai junto. Se você não desaprende, você fica tão apegado no negócio que o negócio ele fica a sua cara. E se o negócio for exatamente a sua cara, se a sua cara, a minha cara é horrível. Imagina a minha cara no negócio, estava péssimo. A gente não pode fazer isso, a gente tem que tornar a empresa uma entidade à parte, uma coisa que eu estou desapegado, uma coisa que eu vejo como uma forma de crescer e de aquilo me ajudar a realizar os meus sonhos. Mas significa que eu estou pronto para vender a empresa, mudar o negócio, mudar o modelo, fazer qualquer coisa a qualquer momento. E isso me permite fazer esse desapego do negócio. Eu tenho 16 negócios de startup hoje. Eu só tenho apego a um deles. O único negócio que eu tenho apego, que é um negócio que me dá prejuízo, inclusive, mas foi um negócio que eu tenho uma gratidão incrível, porque me ajudou demais a chegar onde eu cheguei. Então, ou seja, eu tenho as outras 15, eu posso vender amanhã. Aliás, se você quiser, eu vendo qualquer um dos meus negócios. Christian, eu gostei da empresa X, eu gostei da empresa Y. Faça uma boa oferta, eu vou vender para você. Só tenho uma empresa que eu ainda não estou pronto para vender. Mas estou ficando. Por quê? Tem que ter esse desprendimento. Qual foi a primeira coisa que eu fiz para essa empresa para eu me desprender? Sair totalmente da operação, tem um CEO, tem uma equipe, tal. Eu praticamente não participo daquele negócio. Então o que acontece? De vez em quando eu ouço algumas coisas do negócio, porque eu gosto daquele negócio. Mas já estou me desapegando a ele. Os outros 15, todos são vendáveis imediatamente. O outro eu tenho uma gratidão. Ah, Christian, mas eu tenho um negócio, tenho gratidão a ele. Então você está lascado. Eu tenho gratidão a um negócio que não me dá lucro, mas eu tenho outros negócios que me dão lucro. Ou seja, se você tiver gratidão a um negócio que está te dando prejuízo, e você for o seu único negócio, você está muito lascado. Então pensa nisso. Outra coisa que te faz crescer, networking. Networking. Cara, eu falo disso porque isso é fundamental. O que vai conectar você nos grandes negócios, nas grandes oportunidades, são pessoas. Ou você já é uma oportunidade, você traz pessoas e conecta pessoas, se você for um hub, ou você precisa achar alguém que é um hub e se conectar numa das asinhas deles. O que é um hub? Né? Você tem na sua rede um negocinho que ele tem portinhas. Né? O hub, os switches, tal, tanto faz, roteadores. Tem as portinhas. Cada uma dessas portinhas liga um computador, liga cabo, tal. Esse aqui é a central que conecta todo mundo. Ou seja, às vezes você tem que achar um cara que é o hub. Quem que é o teu hub? Quais são os melhores caras que são hub? Mentores. Mentores são excelentes hubs. Por que o mentor é um bom hub? Porque esse cara já chegou lá. Esse cara ele tem resultado. E se esse cara tem resultado, ele tem amigos que têm resultado também, e ele vê, cara, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma oportunidade, eu conecto as duas portinhas, eu faço o quê? Negócios a partir dali. Então, quando a gente entende de hubs, a gente entende que eu preciso me conectar com pessoas, apoiar essas pessoas, porque não adianta também você se conectar para usar pessoas. Esse é o pior tipo de network que o empresário faz. Ele quer fazer o quê? Ele quer só usar pessoas. E quem se sente usado, nunca mais você vai ter acesso àquela pessoa, porque ele foi usado. Agora, você tem que utilizar pessoas, o que é muito diferente. Você utilizar as pessoas e essas pessoas utilizarem você quando você precisa. Se sentir usado é péssimo. Ah, ele me usou. Cara, é horrível isso. Mas quando eu falo assim, essa pessoa me utilizou como um meio para alguma coisa. Fantástico. E você conecta pecinhas, e essas pecinhas lá na frente vão te dar o quê? Filhotes de dinheiro. Network é fundamental. Participar de eventos, tá aqui que vocês estão fazendo, participar de grupos de mentoria, participar de feiras fora do Brasil, onde você achar que é importante, você precisa ter um mentor, você tem que desenvolver. E o quinto item, que é o nosso papo, que eu já estou abordando aqui, produtividade. Cara, tem que ser produtivo. O que
me dá, o que é o meu diferencial, né, que eu vejo hoje? Eu vejo o negócio, eu começo a pensar como eu transformo esse negócio para ser produtivo, para eu ter menos tempo dedicado a ele, para eu conseguir velejar nos meus finais de semana, para eu conseguir ter uma equipe que consiga crescer e desenvolver, e esse é o papo que eu quero bater com vocês. O que faz o empreendedor ser produtivo? Então, quando a gente fala de fazer o empreendedor ser produtivo, eu estou falando de 3 pilares, 3 coisas fundamentais. Primeira coisa é o seguinte, o empreendedor, para ele se tornar produtivo, a primeira coisa que ele faz é o eu. Cara, olha para o eu. Nós vamos falar bastante sobre isso. Não tem como a empresa falar assim, eu estou totalmente improdutivo, eu quero que a minha empresa seja produtiva. Não vai rolar, não vai rolar. Quando você tem uma empresa, não importa qual o tamanho dela, e você quer mudar essa empresa, você quer fazer essa empresa se transformar numa empresa que vai gerar resultados, o que você vai ter que fazer? Começar com você. Buscar isso e melhorar isso. Você vai virar o super-homem do dia para a noite? Claro que não, mas isso vai te ajudar a se desenvolver. Depois, você vai desenvolver o líder em você. Porque você tem um certo papel dentro da empresa. E qual que é esse papel? Esse papel ele pode ser o seguinte, esse papel pode ser de CEO, que é o presidente do negócio, esse papel pode ser de COO, que é o operacional do negócio, ele pode ser de vendas, o CSO, ele pode ser o CX, qualquer coisa, não importa o que seja. E não precisa nem ter um nome bonito para isso. Mas você precisa desenvolver o líder dentro de você, dentro do negócio. Eu vou te falar algumas coisas aqui sobre isso. E por último, você desenvolve a empresa. Olha que loucura. Em geral, o que o pessoal quer fazer primeiro? O pessoal liga e fala assim, cara, eu quero uma empresa mais produtiva. Quantas vezes lá na tríade o pessoal falava pra gente assim, eu quero desenvolver uma empresa mais produtiva? E eu sempre falava o seguinte, você não torna uma empresa mais produtiva, você torna você mais produtivo influencia a sua equipe, uma equipe produtiva influencia um departamento em conjunto deles influencia uma empresa a ser mais produtiva. Mas se você começar com a empresa, você já está fora do game, porque esse game não vai funcionar. Você muda o jogo. Então o que você faz para ser produtivo? Primeira coisa, são 5 grandes etapas para você como empreendedor. Isso aqui é um assunto para a gente abordar em 10 lives, né? O pessoal aí do MP40 sabe disso, viu isso no curso. Recomendo o livro A Tríade do Tempo para vocês lerem, que vai te dar todas as instruções sobre isso, a Tríade do Tempo. Mas a primeira coisa é o seguinte, definir o importante, as suas prioridades. Vamos colocar como prioridades. Se você não sabe o que é prioritário na sua vida, você não vai saber o que é prioritário na sua empresa. Você não vai saber o que é prioritário de verdade para você. Você vai ter pseudo-prioridades, mas vai ficar tudo ali muito nebuloso, muito fora de critério. Você saber o que você quer de verdade é a coisa mais difícil que você pode ter na sua vida. E sabe por quê? Quando você sabe o que você quer de verdade, você consegue saber o que você vai colocar na frente da empresa, o que você vai tirar na frente da empresa. Porque olha só o que acaba acontecendo. Por que muito empreendedor não cresce? Fala assim, eu faço um monte de coisa, Cristiano, leio um monte de livro, faço um monte de curso e minha empresa está estagnada, não sai do lugar. Inconscientemente, é você que não está fazendo a empresa sair do lugar. Sabe por quê? Porque lá dentro da tua cabeça a prioridade está errada. Você pensa o seguinte, olha só, você fala assim, não, a minha prioridade é ganhar dinheiro. Não, a minha prioridade é ganhar dinheiro. E você fala assim, nossa, minha prioridade é ganhar dinheiro. Isso agora está na moda isso, né? Está na moda a galera falar sobre isso. Não, se você é jovem, ganha dinheiro primeiro e esqueça do relacionamento. O relacionamento vem depois. Isso tem duas vertentes. Primeiro é o seguinte, legal essa história, ok, até válida, porém, e se a pessoa da sua vida chegou enquanto você não tem dinheiro? Então quer dizer que você vai trocar relacionamento, que é uma coisa que pode te ajudar a crescer e se desenvolver, por dinheiro? Porque a tua prioridade está como dinheiro. Aí você foi lá, você focou no dinheiro. Então, olha só, não, esquece essa pessoa, tal, não sei o quê, eu quero dinheiro. Aí você foca em dinheiro. O que você vai fazer? Eu trabalhar até as 10, 2, 3 da manhã. Porque você quer fazer mais dinheiro. E aí você começa a ficar mais cansado, mais cansada. Você está ali, trabalhando e está cansado, tal, não sei o quê. Você chega em casa, aí você está morto, pá, aí você começa a ficar mal. Aí você fala assim, caramba, e agora? Não tenho ninguém para compartilhar esse dinheiro que eu estou ganhando. E aí fora não ter ninguém para compartilhar esse dinheiro que você está ganhando, você está podre como pessoa. Você está ali, sabe, mal fisicamente, emocionalmente, você está esgotado, você está estressado, você não é nenhuma boa companhia para você mesmo nem para as pessoas que estão do teu lado. Aí você fala assim, não, agora eu preciso achar um relacionamento, que agora eu ganho dinheiro. Só que aí você não vai ter os relacionamentos saudáveis, talvez. Você vai demorar para achar uma pessoa que seja saudável para você. E sabe o que vai acontecer? Quando você reparar, passaram 10, 20, 30 anos você fazendo as coisas erradas. Porque no fundo a sua prioridade inicial estava errada.
Então, ou seja, eu não vou dizer que isso é fácil, tá? Isso aqui a gente pode falar 10 aulas, só sobre esse item do definir o que é importante para você. Mas se você não tem isso na tua cabeça fortemente, cara, o que é importante para mim? E quando eu falo de importante com relação à empresa, para você ser produtivo, é qual a diferença que a minha empresa vai fazer no mundo e versus o que eu quero como ser humano para esse mundo. E definir suas coisas. E não importa o que seja. Né? Eu quero ter uma empresa bilionária. Cara, show de bola. Eu, Christian, não quero ter nenhuma empresa bilionária. A gente tem uma empresa que tem ali um faturamento muito próximo disso. Mas, cara, nunca foi nosso plano e outra. Estou longe de ser bilionário. Por quê? O jogo do bilhão, ele exige um nível de esforço que não é importante para mim. Imagina me dedicar para isso, ficar lá gastando energia, fazendo IPO, fazendo o que. Você tá maluco, eu quero viver, eu quero aproveitar. Não é importante para mim. Agora, pode ser importante para o João, para Maria, para o José, não importa. O que ele valoriza é o que ele vai viver. O que você valoriza é o que você vai colocar dentro do teu negócio e aquilo que você vai persistir dentro da tua operação. Eu sou um cara persistente, eu só vou desistir na última gota do oceano. Se eu estiver me afogando, cara, eu vou nadar. E quando eu estiver ali, eu vou tentar boiar, respirar um pouquinho mais para nadar um pouco mais. E, cara, se vier um tubarão comigo, eu ainda vou tentar montar nele para andar mais rápido para algum lugar. Eu sou persistente. Mas a persistência não pode ir para a minha teimosia. Porque se for teimosia, é porque eu já perdi a prioridade do que realmente eu queria. E aí eu estou tão teimoso, estou tão cego, que o meu tempo está sendo usado do jeito errado. Então você não pode fazer isso. Sabe o que é importante? Eu preciso definir para onde eu vou. Eu preciso definir meus objetivos, né? E isso vai ter a ver com a empresa. Então, olha só, estou falando do eu. Quando a gente fala de metas e indicadores aqui, olha só que interessante. Você tem que ter a tua lista de dizer o seguinte, cara, o que você quer esse ano? Eu quero uma lista. Eu quero fazer esse ano 100 mil reais. Eu quero fazer esse ano, eu quero trocar o meu carro. Eu quero fazer uma viagem. Primeiro pensa no você. Olha que coisa que é importante. Porque quando você pensa em você, aí o que você faz? É o seguinte, ok, é isso que eu quero. Como que eu faço a minha empresa me ajudar a ter isso aqui? Certo? Então, olha só, começa com você e não com a empresa e o que dá eu vou criar de objetivo. Quantos e quantos empreendedores fazem que nem o louco da aldeia? O que é o louco da aldeia? Tem uma história que era do louco da aldeia. Um vilarejo lá na Inglaterra, aí um cara, era um dos melhores arqueiros que já se falavam, só que chamavam ele do louco da aldeia, ninguém sabia por quê. Aí ele foi numa vila nova, falou assim, cara, tá vindo aí o louco da aldeia. O que é o louco da aldeia? É o melhor arqueiro que existe aqui em toda a floresta. Por que ele é o melhor arqueiro de toda a floresta? Assim, cara, porque ele não erra um alvo. E aí um dos caras lá daquele vilarejo ficou curioso, assim, cara, eu queria conhecer esse maluco aí. O que faz esse mano? E aí ele foi lá para a floresta procurar o louco da aldeia. E aí ele viu um arqueiro lá, falou assim, cara, ele mexeu mexeu lá no pezinho, fez um barulho, e o arqueiro falou assim, o que você está fazendo aí? O cara já se pelou inteiro, falou, nada, só queria ver, falaram que você é o melhor arqueiro de todas as vilas, que você não erra um. Ele assim, não erro mesmo, escolhe uma árvore. E aí o cara olhou e falou assim, aquela ali. Ele assim, muito bem. Foi lá o arqueiro, pegou a flecha dele, jogou a flecha. E a flecha, bateu lá na árvore. Então tá aqui, imagina a árvore aqui, o arqueiro foi lá e bateu a flecha aqui. Aí ele correu perto da árvore, pegou uma latinha de tinta e o que ele fez? Pintou o alvo. Ele falou assim, viu? Não erro um. O que esse cara fez? Ele transformou o resultado na meta. Olha que louco isso. E tem gente que faz isso. Se a minha empresa der 10 mil de lucro, 10 mil de lucro todo mês. O cara fala assim, cara, eu queria ganhar 10 mil reais. Você virou o louco da aldeia. Então assim, quantos de vocês são loucos aí? Quantos de vocês estão colocando o resultado do negócio para o teu sonho? E esse é o inverso. Eu preciso ter o meu sonho e fazer a empresa chegar no resultado. Por isso que você precisa sonhar grande. Porque se você vier aqui e falar assim, caramba, mas eu quero ir lá fazer, e o que acontece? Eu quero ganhar 100 mil no ano. Será que o esforço de ganhar 100 mil no ano seria o mesmo esforço de ganhar 1 milhão no ano? Aí você fala assim, cara, eu queria 100 mil, deu 1 milhão. Aí você fala assim, cara, eu não estava indignado. E como eu não estava indignado, o que aconteceu? Eu podia ter feito 10 milhões no ano. E aí vira um game interno, você fala assim, caramba, o que me limita é a minha cabeça, não é o negócio, não é a estratégia, não é simplesmente o mercado. O que limita é o que eu estou pensando, quanto eu boto de energia, de foco no importante, para desenvolver aquele objetivo que eu quero para mim. E aí as coisas começam a fluir, começam a dar certo, cara, elas começam a andar, e você fala assim, isso aí, precisa achar um negócio para isso. E aí você acha.
Então, olha só que maluco, né? Eu tenho um amigo, e a gente estava falando esses dias aí, e eu falei assim, Christian, eu preciso ganhar em dólar. Assim, cara, eu quero ganhar em dólar, tal, não sei o quê, vamos achar um negócio para ganhar em dólar. Eu falei assim, legal, quanto você quer ganhar em dólar? Ele falou, quero ganhar X. Eu falei, cara, legal, então eu falei assim, eu quero ganhar Y, vamos somar X mais Y, vamos botar um 100% a mais aqui, vai dar um W, certo? Certo, eu falei assim, caramba, legal esse W. Eu falei, beleza, então o que a gente tem que fazer? Vamos achar um negócio para ganhar W. Ou seja, eu não pensei no negócio ainda. Eu quero ganhar W. A gente falou, vamos fazer W. E aí o que vai acontecer? Com isso desenvolvido, a gente começa a olhar, pô, essa oportunidade dá W, essa oportunidade só dá X. Ah, essa oportunidade só dá Y. Ah, essa aqui dá W. Então vamos fazer essa aqui que vai dar W. Você muda completamente a tua estratégia de desenvolvimento da tua operação, do teu negócio, do que você está fazendo. Isso muda completamente o teu jogo. Depois, eu preciso me planejar. E aí, empreendedor, quer ser produtivo? Planeja. Planeja e faz teu time planejar também. O que é isso? Primeira coisa é a seguinte, você como ser humano, como pessoa, você tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Cara, planejamento, no mínimo 3 dias. Planeja segunda, terça, a quarta, quinta-feira pode deixar livre. O que você não fez nesses 3 dias absorve aqui. Ou não, semana inteira. Tem a capacidade? Manda a semana inteira. Tem que ter a visão de tudo. Quem planeja o dia apenas, esquece de planejar o dia. Faz assim, ó, planejar o dia é a pior forma de planejamento que existe. Se te falam isso, não sabe o que estão falando. Eu sei que tem muita gente que fala isso na internet, porque não sabe o que está falando. Planejar o dia te coloca no nível de reatividade, transforma a tua equipe e você em urgência. Quantos e quantos líderes que eu ajudei e o cara reclamava para mim, qual é o seu problema de produtividade? Ele falava assim, nossa, tem muita urgência aqui. Falei, como que você planeja? Assim, eu chego de manhã, faço uma lista, o que eu tenho que fazer hoje? Eu chego amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Quem planeja o dia, gera mais urgência. Líder urgente, cria equipe urgente. É uma, assim, ó, tá congruente uma coisa com a outra. Então esquece. Planejar o dia vai te lascar. Planeja no mínimo 3 dias ou semanalmente, se você conseguir. Outra coisa, você é empresário. Qual que é o maior erro do empresário? Vou dedicar todo o meu tempo para o negócio. Esquece. Você vai fazer o seguinte, eu vou me dedicar ao FEME. O que é isso? Físico, emocional, mental e espiritual. Essas 4 coisas têm que estar dentro da tua vida. Se você não tiver isso aqui, quando eu falo dentro da tua vida, é todo dia. Todo dia você tem que fazer uma coisa para o teu físico, todo dia você tem que fazer uma coisa para as suas emoções, todo dia você tem que fazer uma coisa para a sua mente, todo dia você tem que fazer alguma coisa aí para a sua parte espiritual. Se você não se conecta todo dia com você, isso aqui são coisas que só você pode fazer por você. Se não tiver esse timing, sabe o que vai acontecer? Você como empresário vai ficar cada vez mais minado de energia. E sem essa energia, você não vai conseguir se desenvolver. Não vai, não adianta. Então você pode fazer o quê? Acha um hobby que reúne essas coisas. Ou cria um espaço na agenda para essas coisas. Você fala assim, cara, toda terça-feira eu vou fazer a minha corrida. Toda quarta-feira eu vou fazer alguma outra coisa. Não importa o que seja. Faz e pensa em alguma coisa para encaixar dentro da tua agenda. Se não tiver na tua agenda alguma coisa para você, você não vai conseguir fazer o teu projeto acontecer. E aí o terceiro passo foi sobre liderar, sobre liderança. E olha só que interessante, né? Na Tríade, a gente teve a oportunidade, trabalhando com tantas grandes empresas, a gente tinha um negócio que a gente chamava de Team Score. O que era isso? A gente fazia pesquisa dentro dessas grandes organizações e a gente perguntava para os funcionários sobre produtividade, obviamente, para criar programas de produtividade, para melhorar a produtividade dessas empresas. E a gente fez o último que a gente fez aí, acho que esse dado é de 2021, se não me engano, para 2022, com... Cara, muita gente, se vocês quiserem pode botar na tela aí a pesquisa também. Estão falando de mais ali, ó, muita gente, cara. A gente está falando de mais de 11 mil pessoas respondendo essa pesquisa. E olha só, a gente pegou, aqui eu peguei só 3. A gente poderia listar os 20 maiores problemas de produtividade que as equipes enfrentam hoje. Mas se eu te falar só desses 3, o que a gente vai falar? Quais são os maiores problemas de produtividade que uma equipe tem? Primeiro problema é o seguinte, papéis mal definidos. O que é isso? Você está lá na sua empresa e você tem 3 caras embaixo de você. Só, tua empresa é pequena, certo? Você tem o João, a Maria e o José. Aí você passa uma tarefa no ar
O empresário é louco para fazer isso. Gente, precisamos fazer tal coisa. Aí o que acontece? Maria já se escondeu. Isso aí não é comigo. José fala assim, ixi, vai dar rolo, não quero fazer isso. Aí vem João e vai lá e fala o quê? Não, eu vou fazer isso. Aí João começa a fazer aquela tarefa, certo? No meio da tarefa de João, Maria fala o seguinte, peraí, isso aí quem faz sou eu. O que João está se metendo no meu trabalho? E aí José vem e faz o quê? Bota fogo no parquinho. Maria, tu viu que João está roubando o seu trabalho? Só para se exibir lá para o chefe, para não sei quem? Ou seja, se o papel não está definido, o que começa a acontecer? Tretas, fofocas, mimimis. E aí, você, como líder, como dono do negócio, em vez de você focar em crescer, você foca em fazer o quê? Virar psicólogo do negócio. Então você começa a fazer o quê? Você começa a desenvolver essa galera aqui a fazer o quê? A parar de fofocar, de resolver treta, mimimi. Cara, você virou psicólogo da empresa. Para isso, aliás, contrate um psicólogo para sua empresa. É bom, a gente tem startups nossas que tem psicólogos. Ou seja, para com isso, cara, para de mimimi. Então, ou seja, o que tem que fazer? Definir os papéis. José, você faz isso. Maria, você faz isso. José, João, você faz isso. Acabou. Quando você define isso, você resolve 60% dos problemas da tua organização. Definir o que cada um vai fazer, os limites, de onde cada um vai, quais as responsabilidades, ajuda a empresa a crescer e se desenvolver. Segundo grande problema, falta de objetivos claros. Todo mundo numa empresa, o que ele está querendo? Desenvolver alguma coisa, ser reconhecido por algo. Se eu não tenho meta, como que eu posso ser medido se o meu trabalho está indo bem ou se não está indo bem? Alguma coisa você tem que medir, algum indicador você tem que colocar, algum resultado tem que estar claro. Você tem que ter isso muito bem específico. Talvez não para todos da empresa, mas pelo menos para aqueles caras que estão mais próximos de você, você tem que ter isso muito bem definido. E hoje, a galera adora, indicador de quantos passos deu, de um monte de coisa. Se você não tem isso para o seu time, você está tirando um fator motivacional muito importante deles. Se o objetivo não está claro, essas pessoas elas não dão mais delas, nem menos delas. Elas ficam sem indignação. Agora, quando eu tenho um indicador muito claro, e eu tenho uma indignação ali do que eu vou fazer, sabe o que acontece? Eu falo assim, cara, como assim eu estou só com esse número? Não, vou melhorar. Sabe uma das coisas que eu mais aprendi com relação à indústria de alimentos e de bebidas? Eles tinham metas claríssimas para os caras. Todo dia de manhã eles faziam uma reunião dos indicadores, o que tinha que vender, o que tinha que fazer. E por isso vendiam e cresciam tanto. Porque os caras sabiam o número deles. E agora aquele time que estava lá, falou assim, cara, eu não estou vendendo, não estou performando. Aquele cara, ele não estava competindo com os outros. Ele estava competindo com ele mesmo. E ele, como equipe, melhorava todo mundo. Isso mudava completamente o jogo. Agora, o terceiro maior problema de liderança que a gente mapeava, e vou dizer, meu problema também, problema de vários líderes que eu trabalhei, é o quê? Falta de reconhecimento. O que é essa falta de reconhecimento? Falta de reconhecimento é o seguinte, você como empresário, você como líder, você está tão cheio de coisa para fazer, você está tocando tanta coisa, está preocupado com tanto negócio, vem lá um cara teu, faz um trabalho, fala assim, caramba, olha, ele resolveu isso. E você esquece de dizer um parabéns, um obrigado. Você esquece de dizer, cara, você é top. Você esquece de valorizar as pessoas. E nós, como seres humanos, nós precisamos de uma única coisa, nos sentirmos valorizados. Quando a pessoa não se sente mais valorizada, essa pessoa ela começa a perder a admiração. E se ela perde a admiração, ela perde a paixão de trabalhar na tua empresa. Ela perde o tesão de desenvolver o tempo dela para o teu negócio. Ela perde toda aquela vontade de fazer as coisas que ela tem que fazer dentro da tua vida. E aí o que acaba acontecendo é que você acabou de desmotivar um funcionário. E não só um funcionário, isso vale para a tua vida também, né? E empresas que são, quer ver o maior erro? Quem sabe disso, coloca assim, eu sei. Olha o que eu vou te falar, quem souber, coloca aqui eu sei, nos comentários. O quanto que isso não acontece numa empresa familiar. Ou empresas que os sócios trabalham juntos já há 20 anos. Sabe por quê, gente? É muito difícil você, por exemplo, às vezes, eu trabalho com meu filho, trabalhei com meu pai, e posso dizer uma coisa, na mesma empresa, trabalhei com a minha ex-mulher na empresa, o que acaba acontecendo? Quando a gente olha para esse tipo de coisa, você tem que pegar o seguinte, tem que sacar que muitas vezes nós esquecemos de dizer, baita trabalho que você fez, parabéns por isso, você é top, pô, que resultado que você deu. Porque a pessoa já está lá do teu lado. Então, quando a pessoa está na tua família, está no teu círculo próximo, e você não tem capacidade de perder, né? Você não vai perder o elo de pai e filho, entre aspas, né? Você sempre pode perder as coisas. Então, o que acontece? Você esquece de dizer, cara, que trabalho top que você fez. Mas, para criticar, você critica. Por quê? Porque você tem esse papel
de querer ajudar, de querer, sabe, estar ali, dizer, apontar os erros, os defeitos. Então a gente não reconhece, mas a gente critica. Isso perde admiração. Principalmente as pessoas que estão a mais longo prazo. Então o que você tem que fazer? Muda o jogo. Eu vou dizer para vocês uma cola que eu faço. Eu tenho o OneNote. Uso o OneNote para tudo. E eu tenho um problema com o nome de pessoas. Então, mesmo a minha equipe, cara, a gente tem muita gente hoje dentro do grupo. Eu esqueço o nome dos caras. Esqueço. Principalmente quando está ainda novo na empresa, tal, eu esqueço, confundo, tal. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego no meu Note e eu coloco o seguinte, eu coloco lá o nome do cara, o que ele fez. E numa reunião ou em alguma coisa, eu reconheço aquilo. Ou eu peço para o meu gerente de projetos, assim, cara, me dá o que aconteceu. E daqui a pouco eu vou lá, faço uma reunião. Não precisa ser toda hora, não. Pode ser daqui uma vez para cada trimestre, pode ser uma vez por mês, por semana, depende do seu time. Mas reconhecer é fundamental. Eu peco nisso, então eu tento me cobrar por isso, e sei que você peca também. Ou seja, se você acertar esses 3 pontos que estão aí, você já começou a criar uma empresa muito mais produtiva. Você tenha 1 funcionário, você tenha 100 funcionários, você tenha 10 mil funcionários. O que muda é a forma como você está atuando aí dentro desse teu negócio. Então, falamos sobre esses pontos, e aí o que a gente vai fazer? Entender algumas outras coisas que você como líder pode fazer para mudar isso. Falamos de metas. Outra coisa que você pode fazer, alinhar a cultura. O que é alinhamento de cultura? Primeira coisa, alinhamento de cultura é o seguinte. Quando você alinha a cultura, você tem que entender quais são os valores que você quer colocar para a empresa e como esses valores vão ser vividos no dia a dia, porque isso aumenta a produtividade. Se você não tem valores para a tua empresa, tem que parar e refazer, repensar nisso. Depois procura lá no Google, vai no ChatGPT, o que são valores empresariais? Tem uns 2, 3, não precisa ter 10 na parede que ninguém vai usar. 2 ou 3 que são vividos pelo time. Isso dá ritmo para o time. Você pode cobrar numa reunião, falar numa reunião. Mas sabe umas coisinhas que você pode fazer para uma cultura de produtividade? Implementa, por exemplo, o dia do aniversário. A gente implementa isso nas empresas, claro que eu não apito, a gente não coloca, mas aquelas que eu tenho lá, cara, dia do aniversário da pessoa, dá o dia para ela. Ela não precisa trabalhar naquele dia, é o dia mais importante da vida dela para ela aproveitar com quem é importante para ela e não trabalhar. Né? Então, dia do trabalho. Dê curso para essas pessoas na tua empresa. Gente, hoje tem curso online, a pessoa não precisa nem sair de casa, pague curso para desenvolver as pessoas, pague livro para desenvolver as pessoas. Porque se você faz isso, você está fazendo o quê? Lifelong learning. Ah, mas se eu der olha só a mentalidade muito empresário. O cara fala assim, cara, se eu pagar um curso pro cara, ele vai sair e vai para outro lugar. E eu vou falar para você uma coisa, cara, ótimo. E que se ele for para outro lugar, que lá na frente ele possa te dar insights do porquê que você perdeu um cara que pode ter sido um cara bom. Ou ele possa te ajudar a trazer novos conteúdos no futuro para o teu negócio. Ou ele pode te ajudar a se movimentar e trazer um programa melhor de retenção de pessoas. Então, ou seja, quando você para pensar nisso, assim, poxa, eu preciso desenvolver pessoas. As pessoas adoram ser desenvolvidas, porque elas com isso vão ser reconhecidas. Outra coisa que você tem que fazer, como líder, reduzir urgência dentro do teu time. E, galera, isso é fundamental do time para a gente parar e pensar sobre redução de urgência. O que é essa redução de urgência? Redução de urgência é o seguinte, urgência tem toda hora no teu negócio, certo? A gente tinha na Tríade uma área específica para fazer isso, redução de urgência dentro de empresas. E era uma consultoria que a gente ganhava só quando desse resultado. A gente colocava isso em contrato e nós sempre ganhávamos o contrato. A gente nunca perdeu um contrato de redução de urgência. A gente reduzia pelo menos uns 30% aí do volume de urgências mapeados pelo próprio time. Como que a gente fazia isso? Simples. A gente primeiro levantava as urgências. Então, olha só, como que você reduz urgente na tua empresa? Primeiro, levanta. O que é urgente? Segunda coisa, você tem que analisar essas urgências. O que é fazer uma análise disso? Que tipo de urgência o que é? Porque eu tenho urgência nas minhas empresas, claro que eu tenho, mas o meu maior medo é ter urgências repetidas. Urgências que foram, voltaram. Urgências repetidas significa, primeiro, alguém não atuou nisso ou temos time incompetente. São as duas coisas que têm a ver com urgências repetidas. Repetiu uma vez, beleza. Repetiu uma segunda, ok. Repetiu a terceira, a gente tem que mudar alguma coisa. Analisa, urgência nova é ok. Urgência nova que ninguém viu, fala, cara, não pensamos nisso. Isso é um bom argumento para a gente pensar nisso e talvez outras estratégias que possam mudar isso. Mas, se você está tendo urgência repetida, alguma coisa tem que ser errada, está errada. Aí o que você faz? Um plano para reduzir isso. Galera, tivemos 100 urgências no mês, sendo que 30 são sobre isso. O que a gente vai fazer para reduzir? E aí o que você vai fazer? Empoderar alguém para tocar essas urgências aí para você, para reduzir essas urgências aí para você. E aí o que você vai fazer? Reconhecer, medir novamente, valorizar as pessoas que fizeram isso. Porque o teu próprio time já sabe o que fazer e o que não fazer. Eles sabem disso.
Então, você não precisa ficar ali dizendo, não, ele já sabe o que fazer isso para reduzir. E você simplesmente, se você der o quê? Autonomia, que é outra palavrinha que tem a ver com produtividade. Autonomia. Quer ter uma empresa produtiva? Quer ser mais produtivo no negócio? Dê autonomia para as pessoas. Christian, mas eu não tenho uma equipe para dar autonomia. São caras que não têm preparo para isso. Então, eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, você, às vezes, está querendo buscar aquele cara genial. Christian, eu preciso ter um cara genial aqui. Eu preciso ter um vendedor genial. Eu preciso ter um cara absurdamente bom aqui no negócio. Posso te dizer? Esse cara excepcional, ele é caro, difícil de achar e é cheio de mimimis. Então, o que acontece? Você não precisa ter um cara excepcional. Você precisa ter pessoas normais fazendo um trabalho excepcional. E como que você faz isso? Treinamento, processos, documentação, gestão do conhecimento do seu time, fazer reuniões de planejamento, de feedback, reuniões de implementação, reuniões ágeis, para você desenvolver uma empresa mais efetiva. Então, ou seja, se você só tem cara ruim na empresa, o pior cara ruim da empresa é você, que é o maior incompetente de todos, que está botando gente ruim embaixo de você para você ser o maioral. E isso é o pior. Mas eu não consigo pagar caras caros aí. Você não precisa pagar cara caro. Você pode pagar um cara muito que não é caro, que está começando, mas que tu dá um treinamento, que você faz aquele cara se desenvolver, ele se torna um cara incrível. Então, se você tem caras ruins, você não está desenvolvendo essas pessoas. Porque, eu não tenho tempo para treinar pessoas. Então, se aposenta, velho. Morre também. Não tem tempo para ler, não tem tempo para desenvolver pessoas, morre logo, porque isso não serve para coisa. Vai para outro game. Não tem problema nenhum. Aliás, existe um movimento de empresários voltando a ser funcionários, e não tem nada errado com isso. Simplesmente não é o teu game. Nossa, não é meu game. Eu não sei treinar, não sei desenvolver. Ok, sai do game. Só não enche o saco dos outros. Então, o que acontece? Quando você para e você começa a entender, cara, eu tenho pessoas aqui que não são boas, então você tem que fazer o quê? Primeira coisa é, será que a pessoa não é boa mesmo? Se ela for boa, não é boa porque é meia lerdinha das ideias, cara, troca. Então, o mundo está cheio de pessoas que são boas de ideias. E essa pessoa que às vezes é lerdinha de ideia vai ser rapidinha de ideia em outro lugar, então troque. Segunda coisa, trocou a pessoa. Não funcionou? Troca de novo. Não funcionou? Troca de novo. 3 vezes não funcionou? Cara, acho que o problema não é a pessoa, o problema é você. Olha no espelho. Então, ou seja, o que você tem que fazer? Olhar para essas pessoas e o que eu vou treinar, como que eu vou desenvolver? Ou você está buscando as pessoas erradas dentro do game. História de um sócio. Me falaram hoje. O cara me chegou e falou assim, cara, a gente contratou uma gerente de projetos. Eu falei, que legal. E aí ele falou assim, essa gerente de projetos não sabia o que era Scrum, não sabia o que era uma reunião ágil. E aí ela não sabia direito de gerenciar o projeto. Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Eu falei, cara... Aí eu falei para ele na hora, porque eu tenho um problema de Asperger, né? Então eu falo na lata. Eu falei assim, cara, ou você contratou mal, ou você estava pegando a menina, ou você não sabia o que você estava contratando. E ele foi honesto, assim, cara, não sabia o que eu estava contratando. Ou seja, então o que era ali? Errou, certo? Errou, podia ter perguntado, podia ter falado, perdeu tempo, contratou uma pessoa que não sabia, gastou 1 mês, 2 ali, tempo dele, tempo da menina, e agora contratou uma pessoa que sabia do negócio. E tudo bem, errar é humano, isso acontece, isso é experiência. Até me dá história para contar aqui para vocês. É bom. Então o que acontece? Se você não tem essa consciência, você não consegue dar autonomia. A partir do momento que você tem a pessoa que está no lugar certo, está treinada, o que você tem que fazer? Dar asas para essas pessoas. Autonomia com liberdade, autonomia com controle. Olha só, 2 palavrinhas que parecem antagônicas, controle e liberdade. Para autonomia, o que é isso? Eu vou dizer assim, olha, ô fulano, você tem o que é controle, né, e liberdade? Eu falo assim, olha, você pode, imagina, você contratou um gerente. Cara, você pode gastar dinheiro aqui para comprar material que precisar. Então você pode comprar o material. Escolhe aí e compra. Comprar. Ele tem liberdade para comprar o que ele precisa. Aí você faz o quê? Liberdade com controle. O que é controle? Olha, você tem que, se for mais do que, sei lá, R$1.000 o que você vai comprar, tem que ter 3 cotações. Cotações. Aí você vai fazer o quê? A cotação menor vence se o produto for o mesmo de qualidade. Se for uma qualidade muito diferente, aí a gente tem que ter talvez só um approval de outro cara lá para dizer o que fazer, o que não fazer. Senão, cara, já vai direto. Outra coisa que você pode dizer com relação a isso, você pode, pode comprar tudo que for com uma entrega até X dias. Ou seja, você dá certos padrões de controle e fora disso a pessoa tem total liberdade para fazer. Controle com liberdade é a melhor coisa que você pode dar para o seu time, porque você garante a gestão e ao mesmo tempo garante a autonomia. A pessoa tem liberdade para tomar decisão. Então, se você não faz isso, você tem problemas. E se você não dá autonomia, sabe o que acontece? Você começa a ser o líder centralizador.
E sabe o que faz o líder centralizador? Ele se torna o rei da informação. Aí ele começa a fazer assim, Christian, toda hora me interrompem aqui na empresa. Eu sou toda hora interrompido, eu tenho muitas interrupções no negócio. Cara, você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha vida. Se você pegar meu WhatsApp, eu precisava de ter 2 caras de call center ali no meu WhatsApp, vendendo isso. 2 caras de call center no meu WhatsApp. Porque tá toda hora mandando gente ali. Nossa, me ligam direto. E o cara que é extremamente acessível, esse é o empreendedor que eu gosto de lidar com esse cara. Por quê? Porque ele é o rei da festa. Todo mundo liga para ele, todo mundo tem o celular dele, todo mundo consegue falar com ele, todo mundo faz coisa. Ele está em todos os grupos, ele responde todos os grupos. Ele tem todo dia para responder o WhatsApp. Cara, esse cara dá nervoso. Por quê? Porque ele responde todo mundo. Qual a última pessoa que ele põe na agenda? Ele. Ele, a mulher, os filhos, o marido, todo mundo. Ele vai deixando por último. Mas ele é bom para fazer isso. Então, o que acontece? Por que ele gosta disso? Porque ele centralizou algo, informação, poder, centralizou a delegação, centralizou decisões, alguma coisa está ali na mão dele. Então ele se torna o detentor do próximo passo. E se você é o detentor do próximo passo, você não vai conseguir ter tempo. Então o que você faz? Dá autonomia, entende o que você está segurando de informação e começa a disparar essa informação para as pessoas. Como que você dispara informações para as pessoas? Colocando pessoas no lugar certo, com a autonomia certa, e fazendo as coisas certas. Christian, mas eu não tenho uma empresa com 10 caras. Eu tenho uma empresa com 3 pessoas. Ótimo. Ô Maria, você vai fazer isso. Ô João, vai fazer isso. Ô José, você vai fazer isso aqui. Ô João, você vai olhar Maria, ô José, você vai olhar João, porque você já está aqui há mais tempo, você manja disso. Então você vai me dar uma olhada do que é João. E vou começar a se desenvolver como líder. E fica do lado, fica perto. Quando você vê, o negócio começa a andar, a fluir. E aí você tem um time que está capacitado a ter autonomia, treinar próximas pessoas e você está mais livre para fazer aquela coisa acontecer. E aí você tem que aprender o quê? A gente fala de delegação, né? Tem que delegar. Mas as pessoas erram nesse negócio de delegar. Então, quando você quer ser menos interrompido, você tem que fazer o quê? Delegar. Delegar não é delargar. E aí também eu errei nisso. Óbvio, né? Que a gente erra nisso. E aprende com isso também. Delegar não é delargar. O que é delargar? Empreendedor não tem controle de nada. Está totalmente ali aleatório. Sabe tipo um Minion? Sabe os Minions lá? É o empreendedor, muitas vezes. Está assim, ó. E vira para um lado, e vira para o outro. Ele é um Minion. Com os olhinhos assim. Ele está todo assim, ó. E agora? O que eu vou fazer? O empreendedor Minion, o que ele faz? Ele solta a ação. Tem que fazer isso. Ele solta no ar. Ele solta no ar. Olha só. Cara, ele soltou uma tarefa que veio na cabeça dele. Por que veio na cabeça dele? Porque ele é um cara que ouve vozes. Como ele não anota nada, ele não tem uma agenda, o que vai acontecer? Ele ouve vozes. Então ele está aqui, daqui a pouco começa na cabeça dele. Não esquece de ligar para fulano, para Beltrano, ele ouve vozes. Aí ele pega uma dessas vozes e fala assim, tem que fazer um relatório. Aí o João está passando na frente dele. Fala, João, vem cá, tem que fazer um relatório. João fala, vou fazer, chefe, deixa comigo. Esse relatório entra onde? Nas vozes, agora físicas de João. E aí tem que fazer o relatório. Cara, o chefe tá cheio de outra coisa. O Minion tá lá, esquecendo um monte de outras coisas. E vai fazer outras coisas. Mano, ele tá perdidão. Aí o que acontece? Ele tá lá e tá fazendo outras coisas ali no dia dele. Ele esquece, passou um dia, passou 2, aí ele lembra, aquele relatório. Aí ele fala, ô João, tu fez o relatório? Eu nem lembro se era João ou José que eu falei, porque eu não anotei o nome do cara. Nem ele lembra que ele passou. Aí na reunião ele fala assim, gente, eu pedi um relatório para ser feito. Quem foi que fez esse relatório? E ele não tem para que pedir, porque está tudo ali, ó, na bagunça, na Zé Rolice. Se o cara ouvir vozes, o time dele está ouvindo vozes. Então o que ele tem? Ele não tem uma equipe para gerenciar, ele tem um centro espírita ali para tocar. Que está todo mundo ali tocando as vozes da vida. Cara, isso fica uma loucura. Então o que você tem que fazer? Parar com essa história de vozes e começar a ter o quê? Gestão, ferramenta, colocar em algum lugar, criar uma tarefa para isso. E essa tarefa vai ter um responsável para fazer isso. E aí eu faço o quê? Eu começo a delegar de uma forma melhor, de uma forma que eu tenho follow-up lá na frente. O que é isso? Eu, Christian, peço alguma coisa para alguém, eu vou botar aquela tarefa, eu vou criar uma tarefa para mim. Fazer um follow-up com o João, se ele fez essa tarefa ou não. E aí eu fico olhando aqui, porque senão eu esqueço também. Então eu tenho que ter a minha gestão das tarefas que eu deleguei para o outro. E fica fácil estar no sistema, é só olhar quem já fez, quem não fez. Outra coisa com relação a isso. Você precisa entender que delegar é você criar uma imagem na cabeça da pessoa do que ela tem que fazer.
Ou seja, quando você fala assim, cara, vai lá e compra para mim alguma coisa para eu comer. Olha que delegação furada. Compra alguma coisa, você vai no restaurante e vai, putz, compra alguma coisa para mim, o que você quer? O que você quiser, compra lá. O cara chega e te entrega um hambúrguer. Você fala assim, cara, pô, você comeu um hambúrguer, cara? Pô, tô de dieta. Aí você fala, pô, era qualquer coisa, eu comi um hambúrguer e te trouxe um hambúrguer. Ou seja, se você não é específico, se você não define o que é para fazer, a pessoa tem uma imagem. E essa imagem, o que acontece? Ela vem aqui de um jeito e a pessoa está de outro jeito. Quando vai entregar, a imagem nunca vai bater com a sua. Então, ter uma imagem na cabeça é você poder desvendar essa imagem na cabeça dos outros. E aí você consegue fazer isso fluir de um jeito muito melhor. E tem um monte de coisa nesse interim, né? Mas por que falha essa delegação para as pessoas? Por quê? Você, às vezes, não teve tempo para delegar, foi apressadinho, você não definiu exatamente o que era para fazer, não descreveu a tarefa, você ficou sem tempinho, porque a maior desculpa é eu não tenho tempo para delegar, eu prefiro fazer. Não é que você prefere fazer, você é perfeccionista. Os perfeccionistas não criam empresas de resultado. Até alguns criam, né? Você tem aí uns malucos que criam. Mas, cara, ele vai matar quem está ao redor dele, pode ter certeza. Né? Um perfeccionista mata quem está ao redor dele. E aí os que sobraram lá, os zumbis, eles ficam ali tentando fazer uma coisa acontecer. É muito pesado. Tem gente que dá tarefa para 2 pessoas ao mesmo tempo, porque não confia na equipe. Maria, faz isso aqui. Ô, João, faz isso aqui também se Maria não fizer. Cria uma competição velada, o que é péssimo dentro do negócio. Não tem definição do escopo. E aí você começa a ver o seguinte, pô, não é que estou delegando mal, que minha equipe é ruim. É eu que não estou sabendo fazer a coisa acontecer mesmo. A minha delegação se perde. Então, pensar sobre isso é um negócio muito importante. Agora, Christian, o que eu não delego? Eu sou da seguinte opinião. Delegue tudo na empresa, menos assuntos confidenciais. Eu não delego. Estratégia. Eu vou sentar minha bunda e vou fazer a estratégia do meu negócio. Definição de cultura, valores, missão, visão. Eu sou o dono, eu sou o cara que está tocando a empresa. Eu quero que a empresa tenha os valores que eu acho que são condizentes. Acabou. A pior coisa do mundo é, eu já fiz isso, cara. Eu já fiz isso com consultoria, para empresas que vocês conhecem. Você contrata consultoria para definir valores, estratégia, missão, etc. Tudo bem, essas empresas gigantes, elas têm um conselho e têm um na bolsa, não tem nenhum dono direito. Mas, cara, se a empresa é tua, você tem que botar a mão você na massa da estratégia e não delegar isso. Outra coisa, parcerias estratégicas. Você é o dono da empresa, faça parcerias estratégicas. Às vezes, a parceria estratégica, por exemplo, eu fiz várias parcerias estratégicas, às vezes num almoço, numa velejada. Cara, eu já velejei com os caras, já trouxe um monte de cliente, fiz negócio, fiz parceria, arrumei sócio. O veleiro virou um negócio de estratégia. Eu falo assim, cara, vamos velejar? Vamos. Daqui a pouco a gente sai com um negócio dali. Brincadeiras à parte, mas você ter tempo para fazer isso é importante. Você não pode estar na empresa que você só está trabalhando. Você tem que estar na empresa que às vezes você está fora para conseguir ver o que está acontecendo e criar estratégias em cima disso. E outra, qualquer coisa que gere risco real ao negócio, também não delega. Está na tua alçada de estar tocando esse negócio. Tá? Então, basicamente é isso. São os pontos que você pode fazer para você fazer uma delegação que funciona de verdade. Bem, esse é um conteúdo que eu queria trazer. Sabe que esse conteúdo eu poderia ficar mais 10 horas aqui falando isso para vocês. Poderia estar respondendo dúvidas e perguntas de vocês. Mas não é o meu objetivo aqui. Foi trazer um conteúdo de uma forma que você possa aplicar, pensar, raciocinar. Como eu falei, é uma luva que pode encaixar 1, 2, 5 dedos na sua mão e você adaptar isso na sua realidade, do seu negócio, do que você está fazendo. Gente, que a força esteja com vocês. Muito obrigado pelo papo, espero que tenha sido útil para vocês. E se gostaram, depois recomenda para as pessoas aí assistirem esse papo que deve estar gravado em algum lugar. E muito obrigado e até a próxima.